Bom dia, irmãos, graça e paz, Senhor Jesus. Vamos para mais um áudio do dia. Peço para que os irmãos abram a Bíblia em 1 Samuel 13, a partir do versículo 7, que diz assim: Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá, e o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Então, agora abram em Atos 13:22, que diz assim: depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei, e disse isto a respeito dele: eu encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo que eu desejo. Amém, meus irmãos? Então, a palavra, ela fala sobre obediência. A palavra-chave, a ideia central dessa passagem em 1 Samuel 13 é obediência. Nós vemos ali Saul, ansioso por não perder a guerra, totalmente desesperado. O profeta lhe tinha prometido que em 7 dias chegaria para oferecer o sacrifício, mas Saul não conseguiu esperar, e vendo o povo se dispersando, ele teve pressa e ofereceu um sacrifício de oferta de paz ao Senhor. Qual foi o erro de Saul? O erro de Saul foi não ter obedecido à palavra do Senhor. Oferecer sacrifícios era a função do profeta e não do rei. Mas Saul, por estar apavorado, não seguiu as instruções de Samuel, que era esperar os 7 dias. Então Saul pediu para que trouxessem os animais. Versículo 9 diz isso, diz assim: então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. No versículo 10, Samuel chega e Saul vai logo ao encontro dele, correndo, como se tivesse tudo certo, como se ele oferecer esse sacrifício fosse certo. Mas logo que ele chega perto de Samuel,
Samuel nem o cumprimenta. Samuel já pergunta logo no versículo 11. Diz assim: o que foi que você fez? E Saul, ainda no versículo 11, dá a sua desculpa. Ele diz: eu percebi que o povo estava me abandonando, indo embora. Você também não veio como havia prometido, os filisteus já estavam reunidos em Micmais. Ou seja, dá sua desculpa, mente, porque Samuel chegou exatamente no 7º dia, como tinha prometido, para oferecer o sacrifício. Porém, Saul, ao invés de esperar mais um pouco, foi lá e se precipitou. Então, meus irmãos, a palavra ela mostra um princípio muito poderoso, que é o quê? É esperar no Senhor e obedecer. São as duas coisas que quem está passando por esse vale mais tem de fazer. É esperar no Senhor e obedecer. Não basta obedecer sem esperar o tempo, que foi o que Saul fez. Saul, ele obedeceu ao esquema de sacrifício, porém não esperou o tempo de Deus para que o sacrifício fosse feito da forma devida, que seria Samuel oferecer o sacrifício. Saul, ele perdeu a bênção aos 45 minutos do segundo tempo. Quando ele já estava ali para ganhar o jogo, ele foi lá e chutou para fora, né? Podemos dizer assim. E por causa disso, ele perdeu a sua bênção. Meus irmãos, eu penso que no tempo de Deus é como se fosse uma fila. Nós estamos nessa fila e tem um tempo determinado para chegarmos no primeiro lugar. Só que muitas vezes nós demoramos tanto a chegar nesse primeiro lugar que quando nós chegamos nós desistimos e fazemos do nosso jeito. Quando nós fazemos do nosso jeito, nós fazemos como Saul. Samuel pergunta: por que você fez isso? Era só esperar que eu iria o abençoar no tempo oportuno. E toda vez que nós fazemos do nosso jeito ou desistimos, geralmente isso acontece quando a bênção já está nas nossas mãos praticamente, só basta a gente fechar a mão para segurá-la, nós voltamos lá para trás, para o final da fila novamente, e temos de recomeçar tudo de novo. Porque o que Deus quer com a demora é ver se nós vamos obedecer exatamente o tempo que Ele deu para vir nos abençoar. Saul não esperou esse tempo. No 7º dia, exatamente no 7º dia, o profeta chegou. Só que chegou após Saul ir lá e fazer do jeito dele, colocar as próprias mãos. Deus, meus irmãos, Ele não quer somente restaurar seu casamento. Ele quer usar o seu testemunho de obediência e de espera para outros que futuramente passarão pelo vale, que futuramente serão provados pelo Senhor e aprovados. Saul, ele perdeu na obediência e perdeu na espera. Nós vemos que Samuel fala para ele, dizendo: se você tivesse obedecido, Deus teria deixado você e seus descendentes governar para sempre. Mas agora você não continuará a governar. E você desobedeceu ao Senhor. E por isso Ele vai encontrar um homem do tipo que Ele quer e o fará chefe deste povo. Foi aí que Davi entrou na história. Lá em Atos 13, fala que Deus encontrou um homem segundo o coração dele. A pessoa que ele queria fazer tudo o que ele desejasse. A pessoa que Deus procura para fazer tudo o que ele deseja
tem de ser uma pessoa obediente e paciente. Então, procure ser obediente e paciente. Não fique tentando ver o que está acontecendo. Não fique se indignando porque o seu marido, a sua esposa, que hoje estão com outra pessoa ou estão com aventura com alguém, foi viajar e você nunca viajou com ele, ou ele nunca dedicou um tempo das suas férias para viajar com você, mas foi viajar com outra pessoa. Pare de ficar contabilizando tempo para que as coisas aconteçam na tua vida e somente obedeça e espere. Nós vemos aqui Saul se arrebentando no último dia, no momento que ele ia receber a vitória dele. Ele foi lá e colocou as mãos e por isso ele perdeu a bênção. É importante nós entendermos isso. E como é que nós vamos entender isso? Como nós vamos entender como nós podemos obedecer o tempo e obedecer às ordens de Deus? Esperar o tempo e obedecer às ordens de Deus. Somente através da palavra, conhecendo a palavra. Essa passagem de Samuel mesmo. Se você não a ler, você vai continuar fazendo no teu tempo e do teu jeito. E ainda dando desculpa para Deus. Senhor, mas eu fiz por você. Eu fiz pelo Senhor. Eu jejuei pelo Senhor. Eu fui lá e pedi perdão para o Senhor. Vejo muitas pessoas que entram em contato comigo dizendo que foram conversar com o cônjuge para pedir para ele voltar e se humilham pedindo perdão. Até pedir perdão tem que ser no tempo de Deus. Porque senão você pede perdão para uma pessoa e ela se envaidece. Ela está no erro e você vai lá pedir perdão para ela. Por ela estar com as vendas nos olhos, ela ainda vai achar que você foi culpado de tudo, sendo que o culpado foi ela. Então espere o tempo de Deus para oferecer o sacrifício. Não seja como Saul, que no último segundo voltou lá para trás na fila. E eu acho que vocês não querem, depois de tanto tempo buscando, esperando, quando a bênção estiver na mão, você voltar lá atrás na fila. Eu sempre costumo dizer que eu não acredito que a restauração acontece quando o cônjuge volta para casa em poucos meses, em 1 mês, 2 meses, 3 meses. A maioria das vezes que um cônjuge volta com pouco tempo para casa depois de cometer um adultério ou de cometer um repúdio, provavelmente isso vai acontecer de novo, porque ele não se arrependeu de verdade pelo que fez com você, por ter te traído ou por ter te repudiado. Provavelmente Satanás ainda o domina e o está trazendo para casa somente para, mais uma vez, você tirar Deus do centro após estar no vale, sofrer tanto e conhecer Deus verdadeiramente. Então tome muito cuidado, não se precipite. É por isso que eu não sou a favor desse esquema de campanha para pedir o casamento de volta, porque isso faz com que as coisas aconteçam fora do tempo de Deus, do tratamento de Deus, da restauração de Deus realmente. Então aquieta o teu coração e espera. Usa esse tempo de vale para você crescer em Deus, buscar Deus em primeiro lugar, colocar Ele como o seu único e suficiente Salvador. Deixa o casamento nas mãos de Deus e descansa. Não se mate de orar por isso, porque não vale a pena o seu marido e a tua esposa voltarem antes do tempo. Porque o tempo de Deus é o tempo exato. Samuel, ele voltou para oferecer o sacrifício no tempo exato, porém Saul fez o seu próprio tempo e por isso deixou de ser o rei de Israel e foi substituído por Davi, que nós sabemos que foi o homem segundo o coração de Deus. Aquieta a tua alma,
Aquieta o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Amém? Fiquem os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu sou o Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia do canal Tô Lutando por Você.